Estamos já quase na metade da nossa série Caminho a Cristo e eu tenho certeza de que hoje o Senhor tem algo especial para nós nessa noite. Independente de como nós estamos felizes ou não, sempre Deus tem um recado especial para todos aqueles que o buscam. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado aqueles que se fazem presentes aqui na casa de Deus e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nosso desejo é que o Senhor o abençoe sua família. Hoje, Dia dos Pais, um dia especial para todos aqueles que estamos tendo essa experiência de receber o carinho dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo eu sei que tem algumas pessoas que estão tristes por ter perdido seus filhos. E eu sei que a gente se prepara de alguma maneira para, em algum momento, talvez sepultar os nossos pais, mas nunca estamos prontos para sepultar os nossos filhos. Então, se você está passando por um momento de relembrar o luto pela perda de um filho amado, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que esse dia pelo menos seja para trazer à lembrança os bons momentos. Que Deus nos dê a sua paz nessa noite e, através da sua palavra, o conforto e a motivação que a gente precisa. Estamos já no tema número 6 da nossa série Caminho a Cristo e esperamos que até o final, até o encontro número 13, nós possamos ter uma rica e agradável experiência de crescimento espiritual e conhecimento do amor e do plano de Deus para com seus filhos. Muito bem, o assunto de hoje em pauta é a fé. Mas de maneira especial, de que forma nós tomamos posse da graça de Deus? Nós temos visto, ao longo dessas noites de domingo, a experiência do pecador, que, embora está longe de Deus, pela graça dele, nós podemos nos aproximar e sermos restaurados como filhos de Deus. Quando nós falamos sobre graça, nós, logicamente, estamos falando de um presente que o ser humano não merece, mas que Deus faz questão de estender aos seus filhos. No caso, olhando para a história da entrada do pecado, percebemos que quando o pecado entrou, se separou. Houve uma separação, um distanciamento, uma quebra no relacionamento entre a criatura e o seu Criador. Nessa relação tão estreita que havia, em algum momento houve uma ruptura. E pela ruptura, agora o ser humano passou a ter uma experiência totalmente diferente. Enquanto o ser humano estava em harmonia com Deus, desfrutava de paz, de alegria, do convívio com Deus, de uma relação mais e mais profunda com Ele, mas não durou muito tempo. Alguns dizem que as coisas boas duram pouco tempo. Bom, podemos dizer que decisões que tomamos muitas vezes terminam em consequências ruins. Agora, se o plano de Deus permanecesse em pé, do jeito que ele tinha idealizado, se o ser humano não tivesse tomado a decisão de transgredir a ordem de Deus, tudo continuaria bem, perfeito, sem mancha, sem problemas. A experiência do pecado tem uma coisa que retirou do coração humano algo chamado paz. Quando nós perguntamos, normalmente, por algum pedido especial de oração que alguém gostaria de fazer, um dos itens que estão sempre na lista é essa tal de paz. Quem é que não quer chegar em casa, poder tirar os sapatos, se acomodar no sofá e sentir tranquilidade? Paz também é sinônimo de tranquilidade. Mas sabe quando você tem a satisfação ou a plenitude de sentir que está tudo em equilíbrio na vida? Talvez essa paz que Deus oferece
tem muito a ver com isso. E a experiência da fé é o que renova no coração do ser humano essa expectativa de encontrar um equilíbrio na vida. O pecado nos oferece diariamente desafios. É doença, são problemas de relacionamento, de saúde. Agora, esse elemento oferecido por Deus, que através da fé nós tomamos posse, essa palavrinha tão curta, mas tão poderosa, chamada paz, ela começa a equilibrar algumas coisas em nossa vida, em nossos sentimentos, em nossas expectativas e em nosso relacionamento com o mundo, com o semelhante, com o divino. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Se nós queremos tomar posse do presente de Deus, da graça de Deus, é através da fé. E nós vamos ver como esse relacionamento de fé, ele se constrói junto com Deus. A experiência do pecador e a solução para que a tão almejada paz, esse equilíbrio, apesar das lutas e provas, possa acontecer na vida daqueles que buscam a Deus. Nós vamos iniciar com uma pergunta muito importante para o nosso encontro de hoje. E o texto de Isaías 48, ou Jeremias 6, nos trazem a resposta para esse questionamento. E veja só, a grande pergunta em volta da qual vamos trabalhar nessa noite no estudo é justamente essa: pode haver paz num coração egoísta e descrente? Qual é a nossa maior necessidade? Certamente, a experiência da presença de Deus em nossa vida é a que traz paz e equilíbrio em todas as coisas. Quem sabe seja a maior necessidade. Enquanto nós vemos que essa porção de problemas que nós temos, eles não se resolvem. Mas podemos passar por eles na certeza de que Deus está tomando conta. Veja esse texto bíblico que nós encontramos em Isaías e também em Jeremias. O texto bíblico é de Isaías 48, 22, diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Quem são os perversos? É justamente aqueles que estão longe de Deus, que não se inclinam para Ele, mas que estão indo numa direção contrária. Estão muitas vezes em busca dos prazeres e por causa dessa natureza corrompida que está no coração humano, acaba ficando longe dos ideais de Deus e acaba não usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para oferecer. Em Isaías 6:16, vai dizer assim, em Jeremias, desculpa, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Se nós percebemos aqui, realmente, a vida natural do pecador, ela não tem paz, não tem esperança, não existe tranquilidade. Há uma incerteza o tempo todo. É por isso que naturalmente o ser humano tem essa necessidade de encontrar a tão almejada paz que só Deus pode dar. Ela é buscada em lugares, em pessoas, em coisas, e muitas vezes o ser humano tem fugido da grande e da única solução. O único jeito de encontrar a verdadeira paz é em Deus. Mas aqueles que não vivem ou não buscam a Deus, que não vivem dentro dos padrões do caminho do Senhor, diz que eles não conseguem encontrar a paz simplesmente porque a sua decisão é se afastar daquele que é o único provedor. Como diz o texto de Isaías,
Para os perversos não há paz. Alguns é oferecida, aliás, a todos é oferecida a paz. Mas alguns, como diz em Jeremias, ele diz: olha, se o caminho para alcançar a paz é o caminho de Deus, nós não andaremos. Olha esse texto. À medida que vossa consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, vistes algo da malignidade do pecado, de seu poder, sua culpa, sua miséria, e olhais com aversão, sentis que o pecado vos separou de Deus, que estáis cativos do poder do mal, vedes que vossa vida tem sido repleta de egoísmo e de pecado. Almejais então o perdão, a pureza, a liberdade, a harmonia com Deus, sua semelhança. Que podeis fazer para alcançá-la? E olha como termina essa frase: paz, eis vossa necessidade. A experiência do pecador leva o ser humano ao desespero. É justamente quanto mais longe de Deus, mais inseguros, mais inconstantes nós estamos. Realmente, à medida que nos aproximamos de Deus, que nos inclinamos em direção ao Todo-Poderoso, em que nós temos uma percepção da nossa condição. Dentro da condição do pecador, nós percebemos desespero, há uma experiência de incerteza, mas quando nós nos aproximamos de Deus, olhamos nossa pecaminosidade e almejamos a solução que só em Deus está. Sentimos que o pecado nos separou de Deus. Essa foi a causa da nossa desgraça, da nossa inquietação e da nossa insegurança. Percebemos que nosso coração se fecha para as questões espirituais. Agora, quando permitimos que o Espírito Santo faça a sua obra na nossa vida, aí nós começamos a ter uma percepção bem diferente. Ali começamos a almejar o perdão de Deus, que Ele nos restaura a comunhão, ao relacionamento. Começamos a desejar a pureza, a liberdade, tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer. Essa harmonia com Deus só é alcançada através da nossa proximidade com Ele. Enquanto permanecemos no pecado, nós perdemos essas bênçãos. Quando nos aproximamos de Deus, alcançamos aquilo que tanto nós esperamos e precisamos: paz. Paz é a necessidade do ser humano. O pecado tirou a paz. Bom, quem pode nos oferecer paz e alívio gratuitamente? Veja um texto de Mateus capítulo 11. Mateus 11 vai nos trazer, nas palavras de Jesus, a grande solução para o nosso estresse, para as nossas inquietações, para as nossas angústias. Diz Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando, vinde a mim. Isso significa que toda vez que nós vamos em direção a Jesus, a situação muda, ela se ajeita. Muitas vezes permanecemos em conflito. Os problemas ainda continuam, mas a maneira como nós enxergamos eles é diferente. A maneira como eles se resolvem, muitas vezes, é sobrenatural. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Só há descanso quando nós vamos no caminho que nos leva a Cristo. O verso 30 vai dizer, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Alívio e descanso, paz, só em Cristo. Qual é a promessa que o Senhor faz para os seus filhos? Nós buscamos a paz, será que Deus tem
alguma solução? Sim, a primeira foi irmos a Ele. Temos um coração que se inclina, que permite que o Senhor faça a sua obra em nossa vida. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Ele vai nos dizer: dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Como a coisa muda, como a experiência muda. Nós vamos a Ele, Ele muda nosso coração. Nosso coração agora tem prazer em Deus. E esse prazer em Deus nos traz paz. Passamos pelos problemas, mas nos confiamos em que alguém está tomando conta. As dificuldades vêm, mas o que nos consola e nos motiva é justamente a certeza de um Deus que está cuidando e está tomando conta. Não estou só. Tem alguém que está cuidando de mim. Não estou só. Há um Deus todo-poderoso que está à disposição para estender a sua mão. Sendo pecador? Sim. Por que será registrados os milagres que nós vemos no Novo Testamento? Jesus não apenas convidando as pessoas a irem a Ele, mas para perceber como todos aqueles que vão a Ele, eles ficam diferentes. A sua realidade muda, ela fica alterada. Não mais para a ruína, e sim para a restauração. João 20, Evangelho de João, capítulo 20, verso 31, ele vai dizer o seguinte: esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Os milagres apresentados para Cristo são simplesmente para fortalecer a experiência de fé do pecador. Nós voltamos a Ele muitas vezes quando já não há outras saídas. E Jesus ainda faz questão de demonstrar que a nossa caminhada em sua direção nunca será em vão. Tem um texto que diz: Jesus curava aos homens suas enfermidades. Quando tinham fé em seu poder, ajudava-os nas coisas que viam, inspirando-lhes assim confiança nele, quando as coisas que não viam, levando-os a crer em seu poder de perdoar pecados. A experiência dos milagres reforçava o grande princípio de que quando nós vamos a Ele, nós não retornamos da mesma maneira. Tinha o propósito de despertar a confiança no poder de Deus, naquilo que Deus, só Ele pode fazer. Será que podemos ter algum tipo de segurança de que Deus realmente Ele nos restaura, principalmente nessa experiência do pecador que precisa de restauração, de mudança? Como podemos ter a certeza, a segurança de que Deus nos perdoou? Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A grande questão para encontrar paz e segurança para esse pecador desesperado que não encontra solução de outra forma, é justamente ir em direção a Cristo e permanecer nele. Aqueles que estão em Cristo não têm condenação. É justamente o poder e os méritos de Jesus que nos livram de toda condenação. E aí sim podemos sentir a tão almejada paz. Será que Deus oferece
segurança ao pecador que realmente, verdadeiramente se arrepende. Olha o texto de Isaías 44, verso 22. Ele diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. A grande solução para o pecado, a grande esperança para o pecador é se voltar a Jesus. Nele encontramos paz, restauração, perdão, garantia de sucesso sobre o mal, sobre o pecado, sobre a transgressão, sobre a morte. Nesse texto do livro Caminho a Cristo diz: julgam alguns que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão reformados, antes de poder pedir sua bênção. Mas podem invocar a bênção de Deus agora mesmo. Necessitam de sua graça, do Espírito de Cristo, que lhes ajude as fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus estima que a Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade, e rojar-nos. Olha que importante isso aqui. E rojar-nos arrependidos a seus pés. Esse é o prazer. Estreitar-nos em seus braços de amor e atar nossas feridas, purificar-nos de toda impureza. Qual o prazer de Deus? É nos receber do jeito que a gente está. E é aí onde que as coisas mudam. Alguns pensam, como diz o texto, que eles precisam ajeitar toda a vida para ir a Cristo. Da proposta de Jesus, nós precisamos ir a Ele para que a vida mude. Nós precisamos encontrar a paz para ir ao encontro de Deus. É nele que nós encontramos a paz. Não precisamos fazer terapia para entender as nossas falhas e encontrar perdão, o equilíbrio emocional. Nós precisamos ir a Cristo para que, quando estamos perto dele, nós temos a percepção da nossa pecaminosidade e da nossa necessidade de Cristo, entendendo que nele está o perdão. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem se sentido perdoado por Jesus. Talvez pense que, talvez por causa de tantas coisas erradas da vida, não há mais perdão ou chance de restauração em sua vida. É uma boa notícia. A boa notícia é que, para todos aqueles que estão feridos, que estão destruídos, que estão manchados pelo pecado, há um Pai amoroso que o aguarda e o espera para abraçar, demonstrar o seu amor, atar as suas feridas e purificar de toda a sua impureza. É só quando o ser humano encontra o caminho para Cristo que encontra o caminho para a paz. Essa é a grande solução. Essa é a única maneira de encontrar a verdadeira paz, porque só Deus pode dar. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo com um propósito. Alguns conhecem esse texto. O texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu? O presente da divindade é Jesus Cristo, através de quem nós podemos encontrar vida. E o verso 17, ele vai dizer assim:
Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A grande solução para o pecado é Cristo. A única forma de alcançar a paz, uma vida nova, é Cristo. É por isso que o caminho a Cristo, ainda que pareça dificultoso, ele é muito mais fácil do que nós imaginamos. A garantia do sucesso nessa caminhada, Deus a dá. Veja o que diz esse texto: não deis ouvidos ao tentador, mas dizei, Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Talvez alguns estão à procura de paz, de tranquilidade, de sossego. Finalmente, o fim dos problemas, das lutas da vida, sozinho não vai encontrar. A única solução é Cristo. Agora, o inimigo de Deus tem trabalhado para desanimar todos aqueles que estão em busca da solução para a vida, que estão carregando fardos extremamente pesados, que estão sobrecarregados, angustiados, que estão em conflito diário, contínuo, mas que não conseguem encontrar o caminho certo. E o inimigo tem os desviado. E a única maneira de a gente fortalecer a certeza da salvação é justamente enfrentar as tentações de Satanás, dizendo: olha, Jesus me garantiu a paz, a tranquilidade, a vida eterna, através do seu sacrifício. Ele morreu para que eu pudesse viver. O que pode dar errado? O que pode dar errado? Tem tudo para dar certo. Hoje é Dia dos Pais. E tem uma história que, logicamente, ela nos remete a essa relação. A história do filho pródigo. Essa é uma história de um relacionamento familiar, cheia de detalhes, mas também, ao mesmo tempo, essa história, ela nos remete ao relacionamento que Deus tem com o ser humano. 2 filhos, um pai, são os protagonistas dessa história. Essa história está retratada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e ela tem o propósito de destacar, acima de todas as coisas, o amor, a graça, a bondade e o interesse de salvar que Deus tem. Na figura do pai, nós encontramos a figura de Deus. Um Deus que nos dá a liberdade de tomarmos decisões. Um dos filhos decidiu sair de casa, pediu a sua parte da herança e ele gastou dissolutamente tudo que seu pai lhe dera, que tinha construído. Mesmo não tendo direito àquilo, o pai deu. Com certeza o pai não concordou com a sua decisão, mas ao mesmo tempo ele permitiu que o filho tomasse a sua decisão e pudesse encarar também as consequências dela. O outro filho, aparentemente obediente, ficou em casa, mas aquele que foi, de alguma forma, ilustra a experiência do pecador. Se afastou do pai e, longe do pai, experimentou as agruras da vida. Perdeu todo o dinheiro, ele se entregou aos prazeres, achando que esse era o verdadeiro sentido da vida, mas quando ele tinha perdido tudo, ele percebeu, chegando no fundo do poço, que só ao lado do Pai haveria paz e felicidade. Essa experiência do ser humano. Só ao lado do Pai há paz, segurança e felicidade. Olha aí. Encurtando um pouco essa história, o filho percebeu da sua transgressão, o coração pesou, ele se arrependeu verdadeiramente e diz: olha, é preciso voltar para o pai. E ele voltou. E no seu retorno, quando ainda estava longe, o pai o avistou e foi até ele. Ao lembrar dessa história,
nós percebemos esse amor incondicional. Enquanto o pai poderia recriminar ao filho que ele saiu de qualquer jeito e agora não merecia voltar, ele foi ao encontro, o abraçou. Lembra o texto que nós lemos anteriormente? Que Deus espera, ansioso por abraçar os seus filhos, perdoá-los e restaurá-los. Foi isso que o pai fez. O recebeu, pediu para trocar roupa, colocou um anel, restaurando a sua condição, a sua autoridade na casa e fez uma festa. Deus faz festa toda vez que o pecador se aproxima dele, reconhecendo que o único lugar de paz, de felicidade, de harmonia e de segurança é ao lado do Pai, ao lado de Deus. O filho pródigo nos mostra que o caminho a Cristo muitas vezes é doloroso, porque o ser humano toma a sua decisão de retornar para Ele justamente quando tudo deu errado, como as coisas poderiam ser melhor. Mas o importante é retornar. Alguns pensam, bom, eu cheguei tão longe que já não tenho o que fazer. Da perspectiva de Deus, nunca há um tão longe. Me surpreende quando o texto da história do filho pródigo, Jesus diz que enquanto o filho estava longe, o pai foi em sua direção, o abraçou e o beijou. Você está longe? Você gostaria o abraço, os cuidados de Deus? Se sentir perdoado, restaurado? Precisamos ir na direção. Precisamos perceber que o único lugar seguro de paz e segurança é ao lado de Cristo. Como trata Deus o coração da pessoa sincera? João 6,37 vai dizer assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Foi isso que o pai fez. O pai do filho pródigo o recebe, faz festa, restaura a vida. Aquele filho estava tão arrependido que ele disse: pai, eu não mereço. Esse é um verdadeiro sinal do arrependimento. Quando nós temos a percepção que não há nada que a gente pode fazer para merecer o favor de Deus. Mas Deus nos olha diferente. E Ele diz: olha, filho, você errou, mas o importante é que você está aqui. O importante é que você está em meus braços. Você voltou. Deus não esquece de você. Isaías 49, verso 15, tem um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento. E ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Uma mãe não esqueceria de um filho que ainda mama. Eu sei que volta e meia a gente vê uma situação muito estranha, de uma mãe que abandona seu filho. Bom, desconhecemos as razões, mas isso não é regra. Pelo contrário, a regra é que a mãe preze, zele pelos seus filhos e é capaz de dar a sua vida por eles. E o texto diz assim: de sorte que não se compadeça o filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha, você quer um exemplo? Mãe, jamais esqueceria um filho. Talvez a pessoa que deixou, que abandonou, pode ser que em um momento de desespero ou por perturbação, normalmente isso não faz parte da essência da maternidade, de um coração amoroso, de alguém que carregou seu filho no ventre. Por outro lado, diz: ainda que isso viesse a acontecer, que uma situação limite, mesmo assim eu não me esqueceria de ti. E a garantia de Deus. Deus não se esquece do pecador. Você errou quantas vezes? 1000. Hoje você errou mais umas tantas. Mas não por isso Deus esqueceu de você. Ao lerdes as promessas, lembrai-vos de que são a expressão de amor e misericórdia indizíveis. As promessas
de Deus são a expressão do amor de Deus, que não tem como se explicar. O grande coração de amor infinito inclina-se para o pecador com ilimitada compaixão. Diz que não há limites para a compaixão de Cristo. Ele se compadece do pecador, de mim e de você, que precisamos. Por isso que o caminho a Cristo é o caminho de volta para casa. À medida que dele vos aproximardes em arrependimento e confissão, ele se aproximará de vós com misericórdia e perdão. Nós estudamos a respeito dessas palavrinhas tão importantes. Arrependimento e confissão são os passos em direção a Deus. Assim como o filho pródigo. E assim como o pai daquela história, Deus, Ele encurta nosso caminho, indo ao nosso encontro com misericórdia e perdão. Esse é o processo de restauração. A fé é a experiência de retornar para casa, na certeza de que há, na casa do Pai, nos braços do Pai, paz e segurança. E aí, qual a sua decisão nessa noite? Você gostaria de receber a paz que só Jesus pode dar? Você tem estado inquieto nesses últimos tempos? Inquieto pela situação pessoal, pelas coisas da vida? Só Deus pode nos dar paz. No caminho a Cristo, encontramos paz e segurança. Qual é a tua decisão nessa noite? Às vezes é difícil retratar essa palavra paz. Há uma história, talvez alguns a conheçam, que conta que 2 artistas plásticos foram desafiados a retratar essa palavrinha tão pequena, de 3 letras apenas, chamada paz. Um deles pintou um quadro magnífico, um cenário quase que real, um lago tão cristalino que neles conseguia se refletir aquela paisagem montanhosa, as árvores desenhadas no horizonte e algumas aves sobrevoando aquele lugar. Os juízes, quem estava julgando aquela obra de arte, ficou maravilhado. Seria talvez difícil conseguir ganhar dessa proposta artística. A segunda proposta ficou um tanto mais dramática. Havia um cenário sombrio, montanhas com seus cumes escuros. Havia a sensação de um forte vendaval. Algumas plantas inclinadas, chuva. Alguns animais no topo do monte estavam escondidos, com seus olhares de terror, naquele cenário tão assustador. Mas havia um detalhe que fez toda a diferença e definiu aquele desafio apresentado para os artistas. Havia um pequeno arbusto. Naquele arbusto se percebia um ninho. O pequeno perfil dos filhotes e a mãe cuidando, protegendo eles. Muitas vezes a nossa vida
E a nossa experiência é bem semelhante. A paisagem sombria, uma tormenta, alguns apavorados e sem encontrar uma solução. Mas Deus se manifesta para trazer segurança aos seus filhos. Não há limites. Estar com Deus no caminho de Deus, a paz e segurança. Talvez você esteja à procura de paz e segurança. Talvez essa semana tenha uma tempestade que está lhe aguardando. E nos embates para cá e para lá, procuramos a solução que só está em Deus. Você gostaria nessa noite pedir que a paz que só Jesus pode dar tomasse conta do teu coração? Se esse é teu desejo, eu quero orar com você. E quero pedir que Deus nos acolha nessa noite. O mundo está em trevas. Estamos vivenciando uma grande tormenta. A incerteza, a insegurança em todo lugar. O amanhã é incerto. Não sabemos o que vai acontecer. E é justamente nesse momento que Jesus estende suas mãos para nos dar paz e proteção. Porque o caminho a Cristo é sempre a experiência de fé e esperança que nós precisamos. Se você quer entregar nessa noite o seu coração e as suas angústias ao Senhor, então ora comigo. Querido Deus, queremos agradecer o privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e encontrar nela promessas que nos motivam a avançar em fé, confiando em Tua divina proteção. O caminho a Cristo nos sinaliza o lugar de paz e segurança, onde queremos depositar os nossos fardos e tomar os fardos de Cristo, que são leves, onde nós encontramos a solução para todas as coisas e uma perspectiva para a eternidade. Abençoa cada um dos teus filhos. Dá-nos uma noite feliz. Dá-nos uma semana vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem.